O senhor falou algumas vezes, né, sobre o encontro com Jesus. Compartilha com a gente como que foi o encontro do senhor com Jesus. Ah, eu não consigo não. Agora complicou o negócio. Eita. É, Vamos falar do hebraico, gramática do aramaico, as coisas mais fáceis, assim. Não, é que assim, eu não tive, né, por uma série de contingências da vida, eu não convivi, né, com os meus pais biológicos, né. E eu nasci e fui criado em São Paulo inicialmente, né. E aí, quando eu tinha uns 10 anos de idade, em função das minhas carências e dificuldades, eu me tornei assim o pior aluno da escola, a pessoa mais complicada, brigava todo dia, tinha uma série de situações muito marcadas por essa instabilidade, né? Isso cresceu a tal ponto que eu morava num prédio, num apartamento, no sexto andar, e eu tinha vontade de me jogar lá de cima, né? um E, menino. sim, eu tinha 10 anos de idade. E nesse contexto eu achei uma Bíblia, né, na casa da família, que não era de tradição evangélica, e comecei a ler, fiquei muito impressionado, né? E o pessoal achou que eu estava lendo demais, falou, oh, nossa, pega leve, vai devagar, né? Não quis que eu continuasse. Mas eu continuei. Um dia que eu estava no auge do meu desespero, nossa, eu me lembro como se fosse hoje, assim, né? Eu olhei da janela e vi, estava um céu meio nublado, as nuvens ali. E aí eu falei, Deus, será que o Senhor existe de verdade? Eu não sei, mas se o Senhor existir, faça alguma coisa, porque eu não sei mais o que eu posso fazer na vida. E aí um primo meu, que fez medicina na USP, ele resolveu mudar para o interior do norte de Goiás, que hoje é Tocantins, e foi ser médico lá com a família. E eles souberam da minha estabilidade e convidaram a mim para que eu fosse morar lá. Eu saí de São Paulo em maio de 1975, tá vendo? Foi quase na Idade Média, faz tempo isso. E eu tinha acabado de completar 12 anos, né? E eu fui para lá, a esposa dele era de tradição evangélica, presbiteriana, tinha muitos, né, na época, discos, né, com músicas cristãs, e eu mudei para lá e eles falaram, vamos na igreja? Não quero saber de igreja, esse negócio de igreja não serve para nada, muito mal educado, né, bem rebelde. E eu então me impressionei pela primeira vez quando eu vi um indivíduo que no passado fora um sujeito alcoólatra, bêbado, mudado pelo o evangelho, né? E aí, em junho de 1975, mais ou menos em torno de umas 10 horas da manhã, eu tinha levantado e no quintal lá tinha mangueiras, né? Caiu muita folha e eu ali fui puxando essas folhas assim aleatoriamente. E aí eu comecei assim, do nada, né? Por causa eu ouvia as músicas, eu tinha 12 anos, né? Eu comecei a cantar, é fácil de entender, tão claro como a luz em meu lugar, para me salvar Jesus morreu na cruz, mesmo um menino pode crer que ele é um pecador e Jesus receber como seu salvador. Quando eu estava cantando isso, num certo momento, não sei, foi uma coisa que, a impressão que eu tive é que me abriu assim a mente, assim de uma maneira tal que eu tipo entendi toda a razão de ser da minha vida. Eu lembrei de tanta coisa errada, mentira, coisa que eu fazia, meu ódio, toda aquela coisa. E aí eu falei, como assim? Eu não nem conheci bem pai e mãe. Como que o Criador do Universo se importou comigo? Não, isso não faz sentido. Aí eu caí, aí eu chorei assim. Eu desaguei de tal maneira, né? E eu não sabia o que era aquilo. Não estava entendendo nada. E aí eu, como menino, eu falei, ih, rapaz, que isso? O homem não chora, né? Que história é essa, né? Mas eu não conseguia segurar e eu fui me esconder. Aí tinha uma casinha pequena que guardava material, eu fiquei lá atrás. Aí eu derramei assim, nossa, que coisa. Faz quase 50 anos, até hoje eu não consigo lidar com isso normal. E aí, eu depois de, acho eu que 1h30, umas 2 horas, eu consegui me equilibrar e saí, voltei, né? E fiquei aquele dia num estado que eu posso chamar meio inerte, assim, sabe que você parece, não sabe se você está pisando no chão, se não está, uma coisa meio assim, incompreensível. E aí aquela noite eu dormi.
Aí no outro dia eu acordei, toda aquela angústia, aquele peso, aquela coisa horrível, caiu. Eu olhei pela janela, parecia que eu tinha chegado no mundo pela primeira vez. Falei, nossa, olha que mundo lindo é esse. Eu vi a formiga andar no muro, achava o máximo. Eu vi uma folha com as ranhuras assim, achava tipo, o lançamento de Hollywood, né? Eu ficava maravilhado com o planeta. Aí eu fiquei maluco, né? Acho que nunca sarei. E aí na semana seguinte eu queria converter a cidade toda. Chegava para as pessoas, não, você tem que entender. Aí eu entendi isso. Quer dizer que Deus então me perdoou em Cristo, então quer dizer, eu posso morar no céu. Caramba, né? E aí era muito complicado, porque eu chegava para um senhor de 40, de 50 anos, falando, vamos lá na igreja domingo para você ouvir a palavra de Deus. Eu acho que eu não vou poder, porque... E o cara falou, como assim um moleque de 12 anos fica chorando desse jeito, porque eu falei que eu não posso ir na igreja, então é um negócio meio bizarro. Aí demorou um pouco, né, para eu, vamos dizer assim, entre aspas, voltar ao normal, pelo menos poder disfarçar um pouco, né? E aí eu passei a ler, assim, intensamente a Bíblia. Eu comecei a ler o Novo Testamento, queria conhecer tudo, né? Me aprofundar. Aos 13 anos eu tive, vamos dizer, um chamado de Deus que a minha vida devia ser dedicada, né, ao conhecimento dele. Voltei para São Paulo aos 17 anos e fui estudar na USP e estou entendendo, procurando, tentando entender a Bíblia até hoje. Que lindo muito testemunho. impressionante, porque você tinha 12 anos. Sim. 12 anos, assim, é muito novo. Ah, sim, mas foi um negócio É tão... muito impressionante. Um banho de amor de Deus, que coisa doida É um aquilo. testemunho, eu acho que é um dos testemunhos mais lindos que eu já vi na minha vida, pastor, Nossa. de verdade. Não consigo, até hoje eu não consigo. E o pastor falou, né, que começou a ler a Bíblia intensamente, né, e o Senhor é um grande estudioso da Bíblia e é muito fácil de perceber isso, porque o Senhor fala da Bíblia com muita propriedade, os versículos vêm à sua mente, assim, de forma tão certa. Você sabe, eu nunca quis ser nada disso. Não sonhava com... Não, eu estava encantado. Eu falei, como assim? Aí eu ia ler para querer, eu falei, eu quero saber qual foi a placa do caminhão que me atropelou. Não é que assim, não, eu vou estudar porque você precisa e tal. Eu fiquei maluco. Por amor. Então... O primeiro amor que foi, Nossa, que durou e não acabou. Coisa muito... E é difícil, porque eu tinha vontade, eu tinha um desespero. Eu queria ver se eu botava dentro do coração da pessoa. Se a pessoa não pudesse entender aquilo, como assim? Você não tá vendo que é óbvio, né?